Fala pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo 100%? Eu sou o professor Bira Júnior, professor de Biologia, e cá estou eu mais uma vez trazendo mais umas informações sobre o reino animal, ok? Então hoje a gente vai falar de um dos representantes que nós temos, dos artrópodes. Vamos recapitular algumas coisas primeiro, quando eu falo de artrópode. Artro vem de articulação e pod vem de pé. Então são todos aqueles animais que têm principalmente os pés articulados, uma cobertura de quitina, que é um polissacarídeo, né? Ele é um açúcar que ele tem na sua constituição várias partículas de nitrogênio. Por isso que fazem com que esse açúcar todo tenha uma maior resistência. Tranquilo? Então, desses artrópodes, quem são os principais seres que habitam esse grupo? Então vamos lá. Primeiro artrópode são os insetos. Segundo artrópode são os crustáceos. Depois nós temos aracnídeos e miriápodes. Nós vamos ver hoje que o grupo dos miriápodes ele é distinguido, né? Ele é bifurcado em dois ramos, ok? Que é o ramo dos diplópodas e o ramo dos quilópodas, tranquilo? Então, diplo já dá para você ter uma certa noção de o que pode significar, não é isso? Então, os diplópodes, eles têm uma característica que os quilópodes não têm, mas ambos fazem parte de um grupo bem maior chamado de miriápodes, que é o tema principal da aula de hoje, ok? Então vamos lá, vamos conversar logo sobre esses tipos de animais. O que é que eles têm em comum entre si, tanto o quilópode quanto o diplópode, que acabam não sendo englobados entre outros tipos de grupos, por que é que eles não estão nos aracnídeos ou nos crustáceos ou então nos insetos, por que é que eles estão exatamente nos grupos dos quilópodes e diplópodes, os miriápodes, porque aqui esse grupo não é restrito. Então vamos lá. Os miriápodes, por si só, né, vou utilizar o termo maior, eles são caracterizados principalmente por ter uma região cefálica e o corpo todo segmentado. Ele tem o corpo todo dividido em vários metâmeros. E quando eu falo na palavra metâmero, você já deve recordar um pouquinho de quando nós falamos sobre minhocas. Não foi? Sobre os anelídeos em geral, que os anelídeos eles são os principais seres que possuem os tais metâmeros, né? Foram os primeiros seres conhecidos e acredita-se que tenham sido os primeiros seres evolutivamente a desenvolverem esses metâmeros. Então, esses animais eles possuem metâmeros, igualmente alguns outros artrópodes, mas os metâmeros dos miriápodes eles são metâmeros extremamente visíveis. Então, eu consigo ver vários e vários e vários metâmeros. Ah, Bira, peraí, metâmero, o que é um metâmero? Gente, vamos recapitular. Metâmero é apenas o meio. São os cilindros que tem nas minhocas, por exemplo. E aqui no caso dos miriápodes, como você pode ver na imagem aqui em cima, a gente consegue perceber que são esses círculos, esses anéis todos que aparecem. Então, em cada anelzinho desse, que o termo correto para esses anéis é metâmero, então cada metâmerozinho desses, eles vão ter algumas funcionalidades, algumas características que vão sendo repetidas ao longo dos outros metâmeros. Sendo que no caso dos miriápodes, os metâmeros deles têm regiões bem diferenciadas na parte mais distal, ok? Na parte mais anal e na parte mais cefálica. Então, na parte cefálica, esses metâmeros eles vão surgir, eles vão se organizar, formando algo parecido com uma cabeça, né, comparado com outros animais. É uma região cefálica, ok? E essa região cefálica eu consigo perceber nitidamente porque ela tem a própria boca, porque ela tem a mandíbula e porque ela apresenta normalmente antenas. Então vamos lá. Quem são os principais representantes dos miriápodes? Quando eu falo de quilópodes, os principais são as centopeias e as lacraias. Aqui no nosso Ceará, muita gente deve conhecer as centopeias e as lacraias como as escalopêndrias, ou então, inclusive, os piolhos de cobra. Aqui no Ceará, a gente chama piolho de cobra os quilópodes, ok? Em outras regiões, que são os diplópodes, eles que são chamados de piolho de cobra. Então, como é termo vulgar, a gente acaba não ficando tão preso a isso, ok? Aqui no nosso Cearazinho, os diplópodes, não é mais quilópode, agora os diplópodes, certo? Eles são os nossos emboás. Né? A diferença, principalmente quando eu bato o olho para saber se é um diplópode ou se é um quilópode, é se eles têm muitas pernas ou poucas pernas. Muitas pernas comparado um com os outros. Exemplo, o emboá ele tem centenas de pernas, centenas.
Cada metâmero dele possui 2 pares de pernas. Daí você tira, como ele tem uma grande quantidade de pernas, não é isso? Já os quilópodes, cada metâmero possui um par de pernas. Então eu vou mostrar uns exemplozinhos para vocês, mas esse exemplo que tem aqui nessa imagem é justamente um diplópoda. Se vocês perceberem as perninhas, ó, olhem atentamente. Em cada cilindro tem pelo menos de um lado 2 pernas e do outro lado mais 2 pernas. Por isso, 2 pernas, 2 pares, diplopoda, 2 patas, no caso 2 pares de patas, ok? Todos eles possuem pelo menos um par de antenas. Não, eles também não possuem mais do que um par de antenas. Mas muitas vezes a gente acaba não conseguindo identificar essas antenas porque elas ficam bem mais próximas à cabeça, ou então elas são tão pequenininhas que ao olho nu a gente não consegue perceber, como é o caso dos emboás, mas todas elas têm 2 pares de antenas, perdão, 2 antenas, ok? Então, todos eles têm 2 antenas, ou um par de antenas. E a excreção deles é feita através dos túbulos de Malpighi, que esses túbulos de Malpighi a gente já percebeu que nós já temos em alguns artrópodes, né? Esses túbulos de Malpighi, eles servem para fazer a filtragem do sangue deles, né? Que é o sangue constituído de hemolinfa. Todo o sangue ele é constituído de hemolinfa, que possui o pigmento que é a hemocianina, certo? Que é diferente do nosso. Nós temos a hemoglobina, não a hemocianina. Tranquilo? E a respiração deles é uma respiração traqueal. Professor, o que é uma respiração traqueal? O que é uma traqueia? Você tem uma traqueia? Tem, claro que tem. Nós temos traqueia. Traqueia é como se fosse esse cano que tem da boca até meu pulmão. E a respiração deles é traqueal porque nós temos um cano ligado do lado de fora do corpo até dentro das células. Ok? Então a respiração é direta. A respiração ela vai direto para as células, não passa por nenhum órgão para que esse órgão faça a difusão, como é o nosso caso do pulmão, ok? Então, tipo de respiração, é pulmonar? Não, é traqueal, beleza? Então vamos lá. Essa imagem aqui em cima, então, eu já trouxe para vocês, é a escalopêndria, que aqui no Ceará nós chamamos de piolho de cobra, perigosíssima, né? O veneno dela não chega a matar um adulto, dependendo da quantidade de veneno que ela consiga liberar em uma criança, pode ter sim algumas complicações, mas essa escalopêndria dificilmente a gente encontra aqui na cidade, mas ela gosta sempre de viver em um local mais escuro, úmido, ok? Com uma grande quantidade de matéria orgânica, porque ela não é atraída pela matéria orgânica, ela é uma predadora, ela é atraída pelos animais que vivem nessa matéria orgânica, ok? Como é o exemplo de vários tipos de baratas e até mesmo alguns ratos. Sim, tem algumas que conseguem comer, inclusive alguns ratos, certo? Então, todas elas são completamente terrestres, então elas diferem dos crustáceos porque elas são exclusivamente e majoritariamente terrestres. Cerca de 177 metâmeros existem no corpo delas, ok? Que esses metâmeros eles estão aqui nesse texto na forma de segmentos. E cada segmento e cada metâmero eles têm um par de pernas apenas, não mais que um par de pernas. Se tivesse mais do que um par, não seria um quilópode, seria um diplópode. E no primeiro segmento que ela tem no corpo, ela tem um apêndice com garras de veneno, que esses apêndices com garras de veneno vão se assimilar com algumas quelíceras que nós vamos ver nos aracnídeos, certo? Mas até agora o veneno dele ele vem de outro local, o veneno dela vem das forcípulas. Então, quando eu falo de miriápode, eu tenho forcípulas. Quando eu falo de aracnídeo, eu tenho quelíceras. São 2 termos diferentes. E é graças a esse termo que a gente acabou separando também, ultimamente, os miriápodes dos aracnídeos. Tranquilo? Já falei que ele tem um par de antenas e eles possuem apenas um par de mandíbulas, diferente dos outros artrópodes, certo? Apenas esses animais e os aracnídeos possuem um par de mandíbulas. Alguns outros são exceções. Esses 2 eles são as regras gerais, ok? E eles têm um par de olhos. Sim, eles possuem olhos. Esses olhos eles não são tão complexos, né, quanto nós, que a gente consegue ver tudo, mas eles conseguem perceber muitas cores diferentes, porque ele tem um conjunto de ocelos que fazem com que auxiliem ele justamente a percepção. E muitos desses olhos eles conseguem inclusive sentir determinadas sensações, né, visuais
que acabam facilitando com que ele seja atraído. Tem alguns estudos ainda que estão em andamento que ainda está na defesa de saber se eles têm esse tipo de visão a calor e tal, mas no fim das contas não, eles têm esses ocelos que veem um pouco da cor, ok? E na verdade os outros estímulos, a hora que seja térmico, químico, para que ele consiga encontrar a presa, vem principalmente dos outros tipos de partes anatômicas que ele tem, dentre a mandíbula, ok? Que é a mandíbula não, dentre a antena, que é a principal. Aqui é um exemplo, inclusive, de um quilópode comendo um rato, né? Do lado que vocês estão vendo aqui em cima. Eles têm sexos separados, então eles são ditos como dioicos, ok? Por eles serem dioicos, eu tenho um macho e uma fêmea, sendo que esse desenvolvimento não tem fase larval, então é um desenvolvimento direto. As pequenas escalopendras, elas já nascem diretamente como se fossem um indivíduo adulto. Não se esqueçam, desenvolvimento direto é quando o filhote ele nasce já com todas as características do indivíduo adulto, só que é pequenininho, certo? Existem espécies desses quilópodes que são vivíparas ou ovíparas. O que é que significa? Que são gerados internamente, depois são liberados e eclodem, já saem os filhotes, né? Não tem um estágio de ovo do lado de fora do corpo, mas nós temos a maioria deles, a maioria dos casos, ovos fora do corpo da fêmea, e esses ovos eclodem longe até da fêmea, ok? Ou perto do ninho, mas não fica dentro da fêmea. No caso dos ovíparos, tem ovos fora. Vivíparos é tudo interno e é liberado justamente quando eles já saíram dos ovos. Eles são carnívoros, eles são extremamente ágeis, como eu falei para vocês, eles são predadores vorazes, certo? Eles possuem glândulas de veneno, que a maioria é inofensiva, mas depende da quantidade que é injetada, não é isso? Já quando eu falo dos diplópodes, aqui nós temos do lado um emboá, e eu queria que você ficasse bem atento, olha, em cada um desses metâmeros você consegue ver que tem duas patas, essas duas patas elas andam bem juntinhas, elas estão bem próximas uma das outras, isso que confere justamente ao grupo o termo de diplo, de duas. Ele tem dois apêndices por segmento, né? Cada segmento a gente dá o nome de metâmero. O corpo ele agora é bem maior do que os quilópodes. O corpo dos diplópodes tem cerca de 25 até 100 metâmeros diferentes. Imagina, cada metâmero com 2 pares. Então eu já tenho cerca de 200 tipos de patas aí no meu diplópode. A cabeça tem um par de olhos simples, um par de antena, um par de mandíbula e um par de maxilas, certo? Maxila, que é essa parte mais de cima, mandíbula, a parte mais de baixo. Isso tudo é a mandíbula, isso aqui em cima é a maxila. Eles botam ovos, né? Agora, eles são ovíparos, os diplópodes, eles são ovíparos, mas eles têm um certo cuidado parental, que é isso, eles colocam os ovos e ficam próximos aos ovos, defendendo a cria dele, a prole dele. Eles já têm um movimento muito mais lento, não são predadores, eles normalmente são animais dentritívoros, ou então eles comem, ou são herbívoros, certo? Vivem em locais úmidos, locais escuros e apresentam um determinado tipo de glândulas que serve para liberar um líquido que é um pouquinho de repelente, né? É um líquido que ele acaba afastando principalmente pelo cheiro. Por isso que quando você pega no emboá, às vezes ele se fecha, e quando ele se fecha, ele começa a ficar um pouquinho molhado, não é suor, isso é justamente a glândula que está fazendo a produção desse repelente para o predador, ok? E na aula que vem a gente vai ver justamente sobre os aracnídeos. Conto com você, viu? Tô esperando você na próxima aula. Beijão, até mais!